Fala galera do canal, beleza? Como vocês estão? Pessoal, estamos aqui para o segundo capítulo do livro. Peço desculpas pela demora. Eu comecei a organizar melhor, tá? Fazer um cronograma melhor para poder gravar os vídeos, para poder estar soltando aí a cada 3, 4 dias. Então vocês me perdoem, tá? Mas aqui vamos nós para o segundo capítulo do livro Importador Profissional, o caminho para a importação da China, do autor Lincoln Fracari, CEO e fundador da China Link, ok? Capítulo 2, título do capítulo 2 é: passou de um país pobre a uma grande potência? É uma pergunta. Um pouco da história. Então, nós veremos aqui provavelmente um pouco da história da China, beleza, pessoal? Bom, vamos lá, né? Não sou historiador ou internacionalista, portanto, peço desculpas se parte deste capítulo não for historicamente tão acurado como deveria, mas descreverei nas minhas palavras o que há de mais relevante para entendermos como a China saiu de um país pobre e essencialmente agrário para se tornar a segunda maior potência mundial em menos de 40 anos. Olha isso, pessoal. É uma informação muito bacana aí para a gente compreender, né, que menos de 40 anos eles se tornaram a segunda maior potência mundial. Top isso. Bom, trecho vermelho. A China foi massacrada pelo Japão. O mais famoso ataque foi a Nanquim, em dezembro de 1938 a janeiro de 1939, cerca de 2 meses de ataque, tá, pessoal? Com milhares de mortes. É por isso que existe uma certa rixa entre chineses e japoneses até hoje. E essa mágoa é altamente fomentada, na minha opinião, pelos tantos filmes que relembram o povo das atrocidades cometidas em solo chinês naquela época. De certa forma, com razão, já que é fato conhecido que nunca houve uma desculpa oficial do Japão para com a China. Mao Tse-tung, acho que é assim que pronuncia, não tenho certeza, veio no pós-guerra assumindo o Partido Comunista Chinês, PCC, e fundou em 1949 a República Popular da China. A era do General Mao é conhecida por unificar a China e trazer pacotes econômicos extremamente controversos para tentar a recuperação do país. Pensa assim, pessoal, eles acabaram de passar por uma guerra, diversas mortes, então por isso que está essa bagunça aqui, né? O mais famoso deles é o Grande Salto para Frente, tá? Mas teve a Agricultura para Todos e teve ainda a Revolução Cultural, ocorridos entre 1949 e 1978. Esses pacotes são amplamente conhecidos hoje em dia por ajudarem a ilustrar uma verdadeira história de terror do comunismo. O Grande Salto para Frente, que foi em 1958 a 1962, 4 anos, por exemplo, foi uma espécie de reforma agrária que provocou uma escassez absurda de alimentos, resultando em milhões de mortos. Olha isso, pessoal. Eles tentaram uma reforma, tá? Como que nessa parte agrária, né? Eu não me recordo aqui o nome, mas tem um nome para isso, certo? Trecho vermelho, Revolução Cultural, 1966 a 1976. Então a Revolução Cultural durou 10 anos, tá? Foi uma campanha contra os partidários do capitalismo, mas ajudou a ceifar a liberdade política, liberdade de expressão e a liberdade religiosa em grande média. Nossa, isso aqui foi um acontecimento bem importante, tá, pessoal? Importante no sentido, assim, de impacto grande, né? Também é conhecido no mundo ocidental por ter causado milhões de mortes. Para os entusiastas de história, há um livro
E o nome desse livro, pessoal, é O Livro Negro do Comunismo, tá? Há um livro, né? Para os entusiastas de história, há um livro que compara a quantidade de mortes e muitas das ações da era maoísta às de outros ditadores notórios, como Stalin e Hitler. Ou seja, esse livro, ele compara as mortes ali da liderança do Hitler, da liderança do Stalin, com a liderança do general Mao, tá? Não é Mao, é Mao, M-A-O, tá? Toda a questão religiosa, política e educacional na China atualmente é, em grande parte, produto da Revolução Cultural. Mais tarde falaremos apenas sobre o impacto na religião que ela causou e causa até hoje. Mas o fato é que, depois da era maoísta, a China era finalmente uma nação unificada, e isso, incontestavelmente, deixou um terreno fértil para o então secretário-geral do Partido Comunista Chinês, Deng Xiaoping, colocar em prática suas reformas econômicas que levaram a China a ser a grande potência que é hoje. Ou seja, esse Deng Xiaoping colocou em prática ali reformas econômicas e foi isso que levou a China a essa potência que ela é hoje, tá, pessoal? Trecho vermelho: Deng Xiaoping, que governou de 1978 a 1992, percebeu que, se a China continuasse fechada, haveria mais fome e desgraça, e um povo passando necessidades tem grandes chances de se rebelar contra o governo. Então esse cara tinha muita visão, tá, pessoal? Esse secretário-geral, ele tinha muita visão, porque ele percebeu, né, que assim, eu não posso deixar o povo passar necessidade, porque se eles passarem necessidades, provavelmente teremos aí como posso dizer, uma guerra social, aí o povo vai se rebelar contra o governo, né? Então eu não posso deixar isso acontecer. Ele percebendo isso, então ele foi responsável por abrir, entre aspas, está escrito, e modernizar o país, sendo conhecido pela abertura econômica da China, que, resumidamente, estruturou-se da seguinte forma: em algumas cidades, o cidadão comum poderia ter uma propriedade privada, poderia ter uma casa, uma empresa, poderia ter lucro e o governo não deteria tudo como antes. Olha que legal isso. Essas cidades ficaram conhecidas como ZEEs, Zonas Econômicas Especiais. Pô, que legal isso, né, cara? Ou seja, né? Uma questão política aqui, né? Então eu não vou entrar em detalhes. A ideia aqui é trazer os insights do livro, com a leitura, né, completa dele, nós falarmos aqui insights, né, do livro. Essas cidades especiais viraram a base do crescimento chinês, pois elas fomentaram a exportação. Com isso, a balança comercial chinesa ficou favorável, o que levou o país a um crescimento exponencial. Olha isso, pessoal. Essas zonas econômicas especiais foram responsáveis pela exportação. Como assim? Provavelmente nós veremos aqui que eles eram responsáveis pela produção de produtos, comida, aquilo que era forte, né, insumos na China, aquilo que realmente era forte na China para exportar para outros países, tá? O governo de Deng escolheu estrategicamente e geograficamente as cidades para que o investimento estrangeiro chegasse até lá. Eles ajudaram a explorar a mão de obra barata na China e garantiram que os até então camponeses largassem a enxada para começar a produzir nas fábricas e exportar, como eu havia dito. As cidades iniciais foram Shenzhen, a capital dos eletrônicos, o Vale do Silício chinês, Xangai, que já era conhecida,
Qingdao, que é também o nome da cerveja mais popular na China. Mais ao norte conhecida pela siderurgia, Tianjin. E na área central da China, Chongqing. Essas foram as cidades que tiveram um pacote econômico diferenciado e são a base econômica do que a China é hoje. Ou seja, se nós contarmos aqui Shenzhen, Xangai, Qingdao, Tianjin e Chongqing, são 5 cidades responsáveis pela grande parte, tá, desse crescimento exponencial da China, desse crescimento econômico da China. Tá? As 5 cidades são as cidades que têm maior responsabilidade nesse crescimento econômico. Outras cidades não têm? Tem, mas provavelmente são bem menores. Tá? Esse modelo deu certo e foi usado para o crescimento de todo o país. Olha aí. A maioria delas é grande, extremamente evoluída, com grandes fábricas, arranha-céus e trem-balas e etc. E esse foi o segundo capítulo do livro. Bom, pessoal, como vocês puderam ver, esse foi um capítulo mais histórico, com alguns detalhes para nós entendermos como que funciona, porque o título do capítulo diz, né, como ela passou de um país pobre a uma grande potência, e aqui deu para nós vermos qual foi a estratégia ali do secretário-geral, Deng, né, que foi utilizada. Ele separou uma zona específica para trabalhar com exportação, que foram aquelas 5 cidades que nós citamos aqui agora há pouco, ok? Bom, eu agradeço aqui a todos, que vocês possam aproveitar das informações que foram passadas aqui. Logo teremos o terceiro capítulo, ok? E eu espero que vocês curtam o vídeo, compartilhem, que vocês possam aprender e bora para as exportações. Valeu!